Ao nome do Senhor, estamos hoje aqui na 11ª noite da nossa corrente de oração na sala da oração. Nós até queremos fazer a live no monte, mas hoje nós estamos enfrentando uma grande tempestade e onde eu estou indo gravar lá está ficando perigoso devido a o carnaval. Nesse horário é um dos piores horários para ir lá, para atravessar a Avenida das Torres, das Flores. Mas nós estamos aqui para gravar. Hoje aqui em Manaus é 20 horas e 3 minutos. Nós estamos gravando à noite. Queremos dizer para você que essa mensagem é uma mensagem de advertência. Nós não somos, nós não somos contra a cultura brasileira. Vou falar aqui bem claro, porque eu sou professor de história. Nós amamos a cultura. Só que a gente tem que entender o que é cultura e o que é erro de cultura. O carnaval ele não é uma festa cultural. Muitos colocam na teoria, mas na prática ele não é. A maioria do carnaval ele é tipo uma solenidade, uma cerimônia. Tanto que na Bíblia essa prática foi colocada no Velho Testamento por uma rainha chamada Jezabel. No Velho Testamento eles tinham práticas de imoralidade, prática de prostituição, práticas que a Bíblia chama de abominação. Abominação é quando o sexo ele é fora do casamento e quando ele é desenfreado. A própria Jezabel, a mulher de Acabe, o pai dela tinha o nome de um deus pagão, Etibaal. Ela era uma sacerdotisa e ela incentivou essa prática, trazendo a prática de adoração ao paganismo, aquilo que Deus mais abomina, que é a idolatria. O carnaval em si ele é uma idolatria. As pessoas que vão para o carnaval, é como diz aquela música, eles estão atrás do carro elétrico. Olha lá, tudo que a pessoa segue se torna idolatria. Eles estão seguindo o trio elétrico. Eles estão seguindo uma entidade que por trás de todo o carnaval tem uma entidade, tem o príncipe das trevas, o príncipe deste mundo, que a Bíblia chama ele de o diabo, Satanás, o maligno. E é isso que está realmente, o mundo jaz no maligno. O apóstolo João diz isso no último capítulo de 1 João, capítulo 5, uma carta de advertência à igreja primitiva, que ele sabia que depois da morte deles, o povo ia enfrentar o que nós estamos enfrentando hoje. Nós estamos num momento de dificuldade. Hoje é muito difícil as pessoas se firmarem na igreja porque a carnalidade está fora do controle. Os crentes de hoje eles são muito carnal. Eles confundem liberdade com libertinagem. O carnaval é uma prática de libertinagem. Muitas pessoas acabam destruindo o seu próprio casamento. Eu conheci líderes espirituais que eles foram pegos no carnaval e nunca mais eles se levantaram. Foram como se fosse uma mancha. Ele era um líder, um pastor amigo meu, ele era líder na sua igreja. A igreja dele até hoje está lá em Petrópolis. Ele acabou o casamento de 10 anos. Ele, após ir para uma orgia, vou falar aqui para você entender, quem é adulto está entendendo a minha linguagem, ele participou, ele era descendente de japonês. E ele foi numa festa da empresa no Japão. E a esposa falou muito essa frase no ouvido dele. Ela era uma mulher de Deus, a esposa dele. E ela disse para mim, disse na frente dele, que eu espero que você não se desvie, porque essa cultura aí não é a cultura cristã. Falou bem assim para ele. Ele disse, calma, eu sou japonês, eu vou apenas para cumprir a cultura japonesa. E lá ele caiu. E lá ele acabou o casamento dele, ele se afastou do ministério, ele nunca mais se levantou. Nunca mais ouvi falar dele. Simplesmente ele desapareceu de tudo. Ele procurou apagar. Quer dizer, é assim que o inimigo faz com a vida de muitas pessoas.
As prostitutas cultuais, que era chamado as mulheres que dançavam, assim como no carnaval você observa que não aparece nenhum homem dançando. Tem homem dançando sim, mas a maioria são mulheres. Porque a mulher, por ser bonita, a beleza da mulher, ela atrai muitos homens. Enquanto um homem ali atrai duas mulheres acham bonito aquele homem. Enquanto aparece uma mulher bonita, são mais de 100 homens que se apaixonam pela mesma mulher. Porque a mulher, ela tem essa imagem da Jezabel. A cultura, a cultura satânica, ela utiliza as prostitutas cultuais do Velho Testamento. E tanto que uma das duas vezes aparece no livro do Apocalipse, você observa lá que aparece Jezabel em duas igrejas, da igreja lá primitiva, simbolizando o tempo do fim, que é o tempo que nós estamos. Eu olho as 7 cartas, as 7 igrejas do Apocalipse, não é como pregam algumas religiões aí. Eles acreditam que já passou. Eu acredito que aquilo ali são tipologias de tempos em que a igreja está na terra. Nós somos a igreja de Laodiceia da Bíblia. Nós somos a última igreja, a igreja que Jesus diz que ela tem tudo para ser cheia do Espírito Santo. Mas devido ao mundanismo, é uma igreja rica, porém uma igreja miserável. Miserável porque a maioria das pessoas não tem um Espírito Santo. A maioria das pessoas estão mostrando a sua nudez. Está lá escrito isso na Bíblia. Essa igreja nua, essa igreja depravada é a igreja que se corrompeu. Hoje, muitas pessoas de muitas igrejas, eles bebem, eles fumam, eles se drogam. Conheço muitos crentes, amigo. Enquanto eles dizem assim para mim, eu sou liberal, a minha igreja pode tudo. E é nessa visão que o anticristo está atacando a igreja dos últimos dias. A igreja apóstata, a igreja fria, a igreja que não tem mais amor a Cristo, a igreja que tem amor ao mundo. O apóstolo João, ele diz no capítulo 3 e 4, ele fala o que faz o crente ser derrotado. Ele diz assim, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Concupiscência significa o desejo ardente pela carnalidade. Então, quando uma pessoa vai por esse evento, ela acaba se envolvendo. A pessoa vai lá apenas para pular, de repente ela está bebendo, ela está se drogando, ela está se prostituindo. Tinha um amigo meu, eu nunca esqueci, eu fui da base aérea, na base aérea de 400 soldados, no meu tempo, em 1985, olha lá, em 1985, de 400 soldados, você sabe quantos eram crentes que se declaravam? Eles mandaram dizer, quem é crente? Apenas 30 se declararam crentes. E até o final daquele ano, de 30, você sabe quantos permaneceram firmes na igreja? Apenas 10. 20 se desviaram, 20 começaram a beber, se drogar. E teve um lá que ele era crente fanático, ele orava com a gente. A gente tinha que ser crente mesmo na base aérea, meu irmão. Nós éramos xingados de tudo e a gente não podia falar nada. Quando a gente orava, a gente comia junto ali na mesa, no almoço, na janta, eles falavam coisas que você nem imagina. E um dos nossos lá, que era fanático, conseguiram levar ele para um local lá, tinha uma discoteca, era como se fosse o local da prostituição em Boa Vista. E ele aceitou um convite. Lá drogaram ele, embriagaram ele, jogaram ele lá no Baixo Meretrício. E um coronel, um tenente-coronel, major, que ia passando, reconheceu ele morto de bêbado, jogado, colocou ele no carro dele e jogou ele na porta da base. Eu nunca esqueci aquela cena. Ele foi jogado. Ele era de uma igreja aqui, muito conhecida aqui em Manaus, era líder dessa igreja aqui em Manaus. Ele deu a volta por cima, mas ele conta aquela história para mim, quando eu encontro com ele aqui em Manaus. Ele se desviou naquele dia e ele disse que chorou muito por ele ter feito aquilo. Ele quebrou a santidade. Ele se declarava um crente santo. E doparam ele, drogaram ele, jogaram ele num Baixo Meretrício. Ele não sabe o que aconteceu, ele só sabe que ele foi jogado lá no meio do lixaral e o major, que não era daqui de Manaus, ele não era cristão, mas ele agarrou ele lá do Baixo Meretrício, jogou ele dentro do carro e jogou o corpo dele na porta lá da base aérea. E levaram ele dormiu na penitenciária lá da base aérea e
acordaram ele, como ele não cometeu, todo mundo gostava dele, ele passou acho que uns 3 dias na cadeia. Ele teve que passar 3 a 5 dias na cadeia. Eu acho que ele pegou 5 dias de cadeia, que era o primeiro ato, que foi considerado um ato deplorável, né? Então ele pegou 5 dias de cadeia e quando ele passava com os presos que almoçavam, vinha todos que estavam na cadeia, ele era o mais chavecado de todos. Você já imagina aí. Então, quando uma pessoa cai na lama do pecado, a pessoa é assim, é sabotada, como hoje diz, todo mundo mostra, olha ele, olha aí. Ele apanhava lá porque ele caiu, mas ele se levantou. Hoje ele é um homem de Deus, ele casou, voltou para Manaus junto comigo, e aquele casou, teve 2 filhos, a última vez que eu falei com ele, e ele voltou para a igreja e estava firme. Mas é por isso que eu estou dizendo que a prostituição, ela é como se fosse um mau cheiro. O significado de prostituição na Bíblia é fedor. A pessoa caiu no fedor, caiu no lixaral, caiu na lama. Por mais que o seu perfume seja maravilhoso, mas se você cair na lama, no esgoto, o seu perfume não vence a bosta. Vou falar aqui para você entender. Então, ele contou essa história para mim, nós rimos depois de tudo que aconteceu, mas eu estou dizendo isso aqui para você entender o que é o carnaval. O carnaval, ele é um fedor diante dos olhos de Deus. Foi o fedor que destruiu, vou falar aqui para encerrar essa mensagem, quando Ló, o sobrinho de Abraão, estava lá em Sodoma e Gomorra. Leia lá, a Bíblia diz que chegou diante dos céus, diante das narinas, o fedor, aquela podridão, assim como o carnaval para nós cristãos, ele é um fedor diante de Deus. Não repare minha cachorrinha que está aqui latindo ao nosso lado, mas nós estamos aqui juntos. E vamos fazer a oração agora. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, eu te agradeço por estar aqui nessa noite, na sala da oração. Senhor, abençoa todas essas pessoas que estão conosco aqui, todas as pessoas que oram conosco nos hospitais, nas UTIs, nas CT, nos pronto-socorro, nas UPA, nas policlínicas. Sabemos, meu Pai, que estamos vivendo um período de grande aperto no Brasil. Eu oro, meu Deus, faço como todos os cristãos, muitos estão em retiro, nós estamos aqui nos retirando, Senhor. Nós não saímos nesse período porque é um período de grandes trevas no Brasil, no Amazonas, no mundo. Se torna um período perigoso porque muitas pessoas matam, bala perdida, acidentes, incidentes, e a nossa função como igreja é orar, é pedir que o Senhor guarde os filhos do teu servo, da tua serva, que porventura estão nessa caminhada. Oramos para que nada aconteça, meu Pai, porque muitas vidas são ceifadas, muitas vidas são sacrificadas aos demônios, ao espírito que muitos chamam do Deus Baco, o Deus da prostituição e da bebida, que é o Deus do carnaval, é o Deus da imundície, que muitas pessoas só pensam em beber, comer, como o Senhor profetizou que poderia ser nesse tempo, porque assim como foi no dia de Noé, será também a volta do Filho do Homem. O Senhor pode voltar num período desse, do carnaval, em que muitas pessoas estão frias, muitas pessoas estão paradas, muitas pessoas não vão para a igreja, muitas igrejas nem funcionam porque é um período de trevas. Eu já tive uma experiência negativa num período desse, em que eu fui agarrado no momento que eu fui para a igreja, certa vez, e me encheram de maisena. É assim mesmo, meu Pai, eu te peço, guarda o teu servo, a tua serva, da bala perdida, do homem sanguinário, guarda, Senhor, da violência. Eu te peço, meu Deus, que o Senhor tenha misericórdia do nosso país, que o Senhor guarde, que o Senhor salve muitas vidas, que eu sei que o Evangelho está sendo pregado. Nós estamos pregando aqui, em pleno sábado, meu Pai, e te pedimos que o Senhor salve as vidas, homens e mulheres. Nós oramos por todos nessa noite, declaramos a prece poderosa no poder do nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe você, fique na paz. Até amanhã, se o Senhor nos permitir. Assista a Escola Bíblica Dominical nesse domingo às 9 horas que nós estaremos transmitindo. Que a paz esteja em cada coração. Levante sua mão direita e declare: a vitória já é nossa pelo nome de Jesus. Fique na paz. Glória a Deus.